salário dos servidores que ganham menos que o salário mínimo ao salário mínimo. Porque nós temos muitos servidores com menos que o salário mínimo. Então, o senhor já vai equiparar. Eu não sei como alguém, na iniciativa privada, a gente não pode pagar menos que o salário mínimo. Eu não sei como é que na prefeitura... Inconstitucional. Então, mas como é que a prefeitura comete um erro desse tipo, né? É só explicar como que é. O que acontece. Já está prevaricando, né? Não necessariamente, porque na Constituição ele fala recebimento e não fala salário. E aí o que acontece? A prefeitura faz um complemento, um abono, entendeu? E só que isso tem um prejuízo para o servidor, que quando ele vai se aposentar, ele não leva esse abono na aposentadoria, entendeu? Então, só que agora a gente não... E a própria caixa da aposentadoria também fica com déficit. Que seria uma outra coisa que a gente ia falar, qual que o senhor tem algum planejamento para a FUNPREV, porque hoje ela está com déficit de 100 milhões por ano. O senhor já pensou o que pode ser feito, como vai agir com esse, que é uma das bombas de Bauru? Eu acho assim, a FUNPREV acaba tendo que tomar um certo cuidado nas suas aplicações, ela acaba não podendo ser agressiva, né? E às vezes você acaba não acompanhando, né, o cálculo atuarial. Se você não fizer o cálculo atuarial, você acaba só as aplicações acabam não compensando isso. O desejo de todo prefeito é que uma boa administração do caixa vai evitar que você tenha que aportar, né? Essa é a verdade. Mas eu acho que entrando mais funcionários na prefeitura é uma forma de você ter mais gente contribuindo para o caixa. Isso é uma coisa natural. Você acabou de falar para mim, eu tenho como colocar mais 150, eu posso chegar até 138 lá que está previsto de pedreiro. Por que eu só estou com 38? Não, mas aí eu tomo a atitude de contratar 7 caminhões pipa a 8 milhões de reais. Ou então eu tomo a atitude de gastar 35 milhões em prédios que não acertaram, ao invés de eu pegar e contratar mais professores, né, ou mais pessoas ligadas na área da educação, ajudaria todo esse sistema que nós estamos falando aqui agora. Não, eu pego e coloco um capital inativo lá. Então, isso aí, gente, é composição, é a gente conversar, né? Conversar para ver como que faz isso, qual é a melhor forma de fazer isso. Porque isso envolve não só os aposentados, né, mas também quem está entrando, porque senão lá na frente, né? Bom, vou só citar para vocês, eu já estou com 62 anos de idade. Então, quando eu comecei a pagar com 14 anos, né, quando eu tivesse 40, pela lei antiga, eu teria condição de ter me aposentado. Aí quando eu cheguei nos 40, os caras, uma reforminha da Previdência. Lá foi eu para 44. Aí quando eu estava chegando nos 44, os caras, mais um pouquinho. Aí chegou um fator previdenciário que me levou para 51. Aí quando eu cheguei no 51, se eu saísse com 51, tinha um desconto lá não sei o que, somava não sei o que com não sei o que, aí tinha que ser só com 56. Então os caras, entendeu? Eu já fui vítima dessa situação. Entendeu? Então, para você ter um caixa da FUNPREV para te dar, né, uma equiparação salarial que você ganha, né, dentro daquele padrão, é importante que o cálculo atuarial seja cumprido, não é verdade? O cálculo atuarial em 24 anos só foi cumprido 8 vezes só, em 24 anos de FUNPREV. Então, eu não consigo entender como não foi cumprido, porque se não cumprir, a dívida fica lá, não fica? Então, todo ano a prefeitura tem que aportar. Então, tipo assim, ela acaba sendo cumprido porque tira dinheiro da prefeitura e não parcela, paga à vista. Tem que pagar agora, chegar e pagar. Então, todo ano está saindo 100 milhões da prefeitura. Teve uma época do Tuga que eu lembro que ele fez parcelamento. Foi porque foi uma dívida antiga que aconteceu. Servidores que estavam na prefeitura foram passados para a FUNPREV e foi parcelado esse valor. Algum momento foi favorável para a FUNPREV, porque a taxa de juros, quando tinha caído bastante, estava melhor que a taxa de renda fixa que a gente tinha. Mas hoje já não está valendo a pena. Mas quer ter uma outra coisa? Hoje não pode mais também, né? É a terceirização. Não pode. Aplicações agressivas. Terceirização, exato. Quanto mais você terceirizar os serviços, menos você tem entrando no caixa, né? E se o dinheiro pelo menos ficasse na cidade, mas não fica, lá que esse pessoal vai embora daqui, né? Você quer ver uma coisa aqui que eu fui dar uma estudada, que eu acho importante? É em relação, por exemplo,
aceitando os 1.400 e pouco, caiu para 1.100 de novo, né? O vale alimentação. Aí eu estava vendo a lei, e realmente a lei não deixa que você dê, né, de forma legal, o vale alimentação para os aposentados. Aí eu falei, mas tem que ter uma saída para isso, tem que dar uma lida. Eu não sou advogado, mas o pouco que eu dei uma lida na Constituição, ela é bem clara. As pessoas que são idosas, elas têm um direito constitucional de manter a dignidade, entendeu? Durante o período em que elas estão aposentadas. Esse manter a dignidade é constitucional. Eu até, a princípio, eu dei o nome para a minha equipe e falei, eu quero que vocês estudem para mim o vale dignidade. O que seria o vale dignidade? Se está previsto que manter a dignidade dos aposentados é constitucional, então nós podemos fazer o quê? Criamos o vale dignidade e devolvemos ao aposentado, né, com um outro nome, essa situação de resolver o vale alimentação. Entendeu? Por quê? O aposentado, o que é que manter a dignidade? Não é com o salário mínimo. Se o cara precisar, por exemplo, o indivíduo precisar pagar um cuidador, é pagar com o salário mínimo? Não vai, gente. Se o filho quiser colocar alguém, por exemplo, numa casa de repouso, alguma coisa, também não vai ser com salário mínimo. Então, com o vale dignidade, se ele precisar comprar remédio, ele compra remédio. Se ele precisar comprar uma suplementação alimentar, ele compra. Se ele precisar fazer isso para poder comer melhor, né, uma dieta que vai passar, ele vai fazer. Então, o vale dignidade é embutido nisso que está previsto na Constituição, que é para o seu sustento com dignidade. Está previsto lá. A gente monta um projeto de lei, né, vamos chamar a Constituição no projeto de lei. Eu duvido, Bira, que isso na Câmara não passe. Não, eu só vou fazer uma... Doutor, só fazer uma comparação. Com relação a isso que o doutor Raul falou, o sindicato fez um levantamento em conversa com a prefeita. Ela falou, nossa, vocês fazem o levantamento, quais são as cidades que já têm este benefício? Fizemos, apresentamos uma lista. Campinas, Marília, várias cidades. Não precisa ter mas alguma coisa que estava acontecendo em Marília que estava sendo contestada. Não. Nós temos que fugir dessas contestações. Pegar Mas Campinas tem hoje um modelo lá que estabelece um teto para ter direito a esse benefício. Nós fizemos todos os apontamentos, não só. Acho que teto de salário. Isso. Acho que apresentamos 5 ou 6 cidades que já têm esses benefícios e dá dignidade ao idoso aposentado do serviço público e apresentamos para a prefeita. Você tem isso pronto? Eu preciso ver com... Porque se você tiver isso pronto, eu já fecho aqui com o sindicato e eu coloco isso no plano de governo. Eu vou até falar para o senhor o que acontece. Já ajuda. Doutor, eu vou é a parte legal. Eu vou ver com um jornalista nosso, porque ele fez o levantamento, aí eu entendo a gente encaminha. Só fazer uma adendo. Essa retórica que fala que não pode é uma inverdade, tá, doutor? Porque que acontece? O vale alimentação? Do vale alimentação do aluno. Isso eu li. Não. O STF não. O vale alimentação, sim. Mas o que acontece? Hoje, a prefeitura já passa mais de 4 milhões por mês para a FUNPREV, entendeu? Para ela pagar abono. Por quê? Porque enquadra naquela condição que o servidor, como se aposentou abaixo do valor, ela complementa. Então, e aí pode. Já pode. Então, é simples. É simples. Então, tá bom. E assim... Vamos pegar isso que ele está falando aí. E o que eu vou falar para o senhor, que é a ideia que a gente colocou? Quando o aposentado ele se aposenta, ele deixa de pagar a FUNPREV, que é 14%. Então, qual que era a ideia que a gente tinha? Era que a pessoa que deixasse de pagar 14% uma pessoa que ganha 10 mil reais, ela vai deixar de pagar R$ 1.400. Então ela não precisa do benefício, entendeu? Porque ela já recebeu. Agora uma pessoa que recebe R$ 1.000, por exemplo, um exemplo, e ela paga R$ 140 de FUNPREV, ela teria um complemento para chegar no salário dela. Então isso é justiça social. Entendeu? Seria justiça social. Porque se você pegar hoje e colocar o valor total do vale para todos os aposentados,
acaba beneficiando pessoas que não precisam, né? Porque acabou já recebendo o valor com a deixar de pagar a FUNPREV. O meu conceito é muito simples. O conceito é assim, ó, idoso. Né? Idoso, o pessoal classifica idoso acima de 60 anos, né? Eu não acho que eu sou idoso, entendeu? Então, fica um negócio meio difícil. Né? Quando o senhor tiver 85, também o senhor não vai achar. Mas de qualquer forma, a minha mulher, que tem também a mesma idade minha, ela correu lá, né? Nem o Lula. Cartãozinho dela para pagar o trabalho idoso, né? Eu me recusei, né? Eu não vou fazer isso porque minhas duas pernas não estão dando para carregar o corpo, né? Eu acho que não tem muito sentido, né? Fazer uma coisa desse tipo. Mas, no meu conceito, as pessoas idosas que já contribuíram, né? A vida é muito curta, muito curta. Então, aquelas que já contribuíram a sua força física, força mental, etc., com a sociedade, elas merecem o respeito de quem está nativo. Até para que quem está nativa saber que quando chegar lá, também vai ter o mesmo tipo de respeito. E aí, outro grupo que eu acho que merece o respeito são as crianças, né? Porque as crianças, você precisa aportar, somente as menos favorecidas. Se você não der uma guarida nesse período delas, principalmente até os seus 15, 16 anos, a chance delas se perderem é enorme, enorme. Né? Tanto é que a minha vice, né? Eu fiquei muito contente, quem indicou a vice foi o PL, né? Mas eu me surpreendi com a capacidade dela. Vocês conversaram um pouquinho com ela, né? Ela tem cultura, ela tem informação, entendeu? E já começou a contribuir comigo com um monte de coisa. Sendo do PL, se tem uma coisa que eu acertei, espantoso. Né? Eu escolhi uma vice que vai somar, entendeu? Vai somar legal. E a hora que nós fomos gravar outro dia, né? Um sonho que eu tenho, já falei isso da outra vez, cheguei até a falar para o Júnior Zocon um dia, né? Aquele prédio do Maxud Plaza que está ali no centro, está parado há 34 anos. Gente, ninguém vai resolver um treco parado há 34 anos se você não tiver vontade política para isso. Hoje nós temos armas do tipo Estatuto da Cidade, imposto progressivo, né? Vai começar a ser aplicado em cima daquilo. Então o dono daquilo lá, ele quer se livrar daquilo assim, ontem. E a hora que eu fui conhecer, na outra campanha, eu cheguei a filmar lá, filmamos de novo a semana passada. Eu fui conhecer, tem 5 andares, gente. Ele tem 5 andares ali para baixo. E já começou a fazer o primeiro. E ele pode subir 10 andares. Então, a semente que eu quero plantar, aí vem de novo no encontro da primeira pergunta que você me fez. O que é seu nome mesmo? Esqueci. Fátima. Você fez a pergunta por que eu gostaria de ser prefeito, né? Eu queria, uma das coisas, eu quero plantar uma semente do Hospital da Criança na cidade de Bauru. Aquele prédio está prontinho para nós termos um Hospital da Criança. Você tem estacionamento à vontade ali embaixo, você está centralizado, todos os bairros da cidade têm acesso, você tem condição de colocar pediatras em tudo quanto é lugar. É difícil, o número de pediatras que é formado é pequeno, mas você tem condição de colocar equipes de pediatra ali, full time. Você tem condição de colocar a especificidade da pediatria. Você tem pediatra que é especialista em todas as áreas. Do mesmo jeito que você tem os especialistas normais em cada área, o adulto, também você tem isso às crianças. Então você montando aquilo que eu falei de uma criança, por exemplo, ter que se locomover da cidade de Bauru quando bate a cabeça. Nós podemos ter uma equipe de neurocirurgia especializada na parte infantil. Então aquilo ali, o dinheiro que foi gasto nessa gestão, na educação, de 35 milhões, é suficiente. Metade desse dinheiro compra aquele prédio do jeito que ele está. A outra metade, a gente dá o pontapé de começar a fazer os primeiros 2 andares. Fez os primeiros 2 andares, começa a funcionar com o Hospital da Criança. E aí nós temos local para daqui 200 anos o Hospital da Criança continuar crescendo. Entendeu? Então isso é gostoso, entendeu? Você conseguir movimentar as pedras do tabuleiro e transformar isso numa realidade. Sobre a criança, só para não dar para o senhor, hoje a gente, no fundo da criança e adolescente, tem 6 milhões parado, que agora deve sair porque fizeram o chamamento público. E a gente recebe de imposto de renda 900 mil por mês. Só que pela Receita Federal, porque a gente não faz campanha, a prefeitura não faz campanha, a gente poderia chegar a 28 milhões. Só que não faz. É suficiente para você equipar um hospital desse, tudo que é de bom e de melhor.
E você imagine se a gente não consegue fazer uma parceria, por exemplo, uma construtora do tipo Zopone, porque se pode receber isso, eu poderia chegar para o Zopone e falar assim, você quer pôr mão de obra lá para nós? Vai significar o mesmo tipo de doação. O cara levanta isso em 2 minutos para a gente. É que não pode ser feito, porque tem que passar pelo fundo. Nesse caso, não daria, por causa teria que passar pelo fundo. Mas daria para conversar sobre uma composição. O senhor falou do idoso, e uma das perguntas aqui, qual que é a política do senhor para a pessoa idosa? O senhor tem um? Bom, primeiro, idoso aposentado ali da prefeitura, acabei de responder. Na outra participação minha, eu falei da gente criar o Hospital do Idoso. Né? O Hospital do Idoso ele acaba sendo meio simbólico, né? Porque a ideia era construir ele, fazer o atendimento do idoso lá no Hospital Manuel de Abreu. Tem um hospital que acabou de passar por uma reforma, isso é muito bom. Tem um setor de psiquiatria lá que ainda não entrou em atividade. Né? Mas ali, né, eu e o Bira, o locador, né, nós estivemos conversando na Secretaria de Saúde. Né? Aquela área lá do Manuel de Abreu, ela é uma área da União. Certo? Certo. Aí então o que acontecia? Aquela área tinha que passar para o Estado. Depois o Estado fica com o pedaço que é do Manuel de Abreu, né? E ele poderia passar de papel passado, como diz o ditado, na área onde está o posto de saúde ali, né? E depois você tem um outro pedaço onde funcionava o bombeiro, né? Lá no passado, aquele pedaço também ficaria ali, onde o Bira deu a ideia de fazer o Instituto de Moléstias Infecciosas, né? Então, ó, bonitinho, eu fiquei tal de deputado 40 dias, o Bira trouxe a demanda, nós fomos até a União e chegamos, é só desejo político. Trouxemos aqui para a prefeita, né? É ontem. Não virou nada até agora. Não. Até ontem não tinha nada. Quer dizer, veja só, é isso que eu falo. Você tem, não, eu volto de novo na pergunta que a Fátima me fez. Se eu estou com a caneta na mão, eu transformo isso numa realidade. Você entendeu? E não perdi tempo. Quando nós estávamos conversando da área do Manuel de Abreu para transformar no Hospital do Idoso, né? Existia também, eu falei, e as outras áreas da União? Porque Bauru é cheio de área da União. Ele falou, ó, todas as áreas da União estão disponíveis, basta que a prefeitura nos traga um projeto, né? E o projeto está dentro das normas aqui, passa assim, ó. Entendeu? Então aquela conversa mole, o pessoal ficava falando que a União não dá, que não... Mentira! Nós vamos falar com o superintendente. Em 2 palitos a gente resolveria todas essas áreas, somente com os assentados que estão em várias áreas da União, e resolveria isso em 2 palitinhos, porque não foi de orelhada que eu ouvi isso. Eu, o Bira, locadores, conversamos com a pessoa envolvida no processo. Então só tem que fazer a coisa nascer. Né? E eu só queria complementar do paciente idoso. Hoje na cidade de Bauru, 23% da população tem mais de 60 anos de idade. 23%. É quase um quarto da população. E as doenças que vêm para o idoso, geralmente elas vêm para ficar. E é um momento, quando ele se aposenta, ele descobre que a aposentadoria dele caiu, o poder aquisitivo dele, ele não consegue pagar mais o plano de saúde. E se ele paga o plano de saúde, ele deixa de fazer outras coisas. Muitas vezes os filhos se cotizam para poder bancar isso. Né? Então, é um momento, cai tudo naquilo que eu falei da dignidade de novo. Sim. Então, é uma hora que a prefeitura tem condição de sentar, entendeu? Colocar essa ideia em prática, e a partir do momento que você fizer uma parceria dessa com o Estado, transformar isso numa realidade, você pode ter certeza que o Estado vai copiar isso para outras regiões. E eu acrescentar isso que o senhor falou, eu acompanho a fila de vagas da prefeitura. Geralmente, de UTI de vagas para a prefeitura. 60% das pessoas que estão lá são idosas, acima de 60 anos, que estão esperando lá um tempo para ser. Então, quer dizer, acredito que já poderia ajudar também essa parte na fila também, já diminuiria a fila. Uma coisa que eu trabalho na Secretaria do Bem-Estar Social, e uma coisa que eu vejo muito, é a alimentação do idoso. Tá? Então, eu vou deixar aqui uma sugestão para o senhor. Que apesar de ter um bom prato, que é um ótimo projeto e tal, o idoso que precisa, ele não consegue ir até lá para sobreviver para lá. Tanto que eu conheço casos de pessoas que têm um programa de entrega de alimentos vegetais em alguns condomínios de classe baixa, que o idoso não consegue nem ir lá. Se tiver um vizinho com boa vontade,
ele se pega para ele e fala, um dos projetos que a gente estava debatendo, tentando implantar em Bauru, era fazer o Marmitex para o idoso, entendeu? Então, assim, a gente não ia fazer uma cozinha comunitária, porque isso tem que trazer a pessoa lá. A gente iria contratar rotisserias, marmitarias, padarias das vilas para entregar essa marmita, que seria, aí claro, teria uma supervisão para ver se essa marmita está com os nutrientes corretos, e porque a gente ia fazer um credenciamento, porque hoje com a nova lei de licitação é possível fazer isso. Então fica como uma sugestão, cai naqueles 3 patamares da saúde que o senhor falou, entendeu? Você abre uma ata de registro de preço, né? Se já credencia aquilo, as pessoas vão se capacitando para fazer. Exatamente. Isso dá agilidade, né? E fomenta a economia da periferia local. É isso aí. Qual o seu projeto para a Endurbe? O senhor vai enxugar a máquina e também querem saber como estão os lixos domésticos e recicláveis. Como que vai ser? O senhor tem um projeto para a Endurbe? Bom, a Endurbe, todo mundo fala que aquilo é um cabide de emprego, né? Aí a pergunta que eu faço é assim, quantos cargos tem na Endurbe de emprego? A última vez que me passaram o número, não era um número tão grande. Então, o que falta na Endurbe mesmo é você fazer com que a Endurbe preste mais serviços à população, entendeu? Ela já faz bastante. O pessoal acha que a Endurbe é só lixo, né? Aí você está me indagando aqui. Mas todas as placas da cidade é feita pela Endurbe, toda a sinalização é feita pela Endurbe, entendeu? Então ela tem muitas coisas que ela presta de serviço. E ela acaba, pela nova lei de licitação, ela acaba tendo que participar das licitações. Na hora que vai participar da licitação, ela acaba tendo que, às vezes, lidar com empresas que às vezes jogam o preço muito lá embaixo. E isso judia dela. Entendeu? Ela acaba não conseguindo, né? Quando ela joga o preço muito lá embaixo, como o custo operacional dela está alto, ela acaba sofrendo as consequências disso. Entendeu? Isso do ponto de vista operacional. Só posso fazer uma adenda, doutor? Existe muito folclore na gestão pública. Um desses é justamente esse, que a Endurbe precisa seguir uma licitação. Não é verdade, entendeu? A própria lei permite, se ela passar todos os custos, o que acontece quando a Unesp contrata a VUNESP, que é uma empresa dela, entendeu? Só que a VUNESP passa o custo. Essa história de que tem que seguir a licitação não é verdade. Se a Endurbe pegar e passar todos os custos operacional para a prefeitura e comprovar que esses é custo, não precisa fazer, porque ela é uma empresa pública. Então, quando cai e o senhor pode consultar. E é verdade, porque várias empresas públicas que a gente tem em âmbito nacional, o governo contrata sem licitação, passando apenas do custo operacional. Eu não vi essa discussão em nenhum momento na Câmara. Você assistiu essa discussão? Sim. E por que isso não foi levado à discussão mais a fundo? A questão ali da Endurbe, ela impacta muito na relação prefeitura-Endurbe. É como ele falou. A relação ela precisa ser mais clara, precisa ter mais explicidade nisso. Se você fizer... A prefeitura acha que a Endurbe não é dela? Não, eu acho que tem gerido a Endurbe de um jeito como se não fosse parte da prefeitura. Tiraram os serviços que ela prestava para a prefeitura. Por exemplo, a pintura de solo foi tirada, a capinação foi tirada. E aí, claro, é você que paga. Então, como é que você tirou, então você não vai pagar, você aumenta o rombo. E tem um servidor que está lá, que fazia a capinação, onde que ele foi? Para onde que ele foi? O que ele está fazendo? Exatamente. A enxada está nisso, porque acabou pegando muito servidor da área operacional e colocando na área administrativa. E hoje ela trabalha com reeducando. Exatamente. É sucatear. Reeducando, só os montes. É sucatear a empresa para depois... O problema está aí, doutor. Então, se você tira o recurso da máquina que funciona, você vai terceirizar. Você Sobra dinheiro do caixa. perder o preço. Sabe esses parquinhos que você faz no carro de tratado? Os caras chegam a vender carro por 60, 80 mil, dependendo da elaboração, passa de 100.
qual que é o segredo daquilo, a gente montar uma fábrica daquilo dentro da Endurbe? Zero. E olha quantas praças você tem na cidade que poderiam estar recebendo os brinquedos. E sem contar a manutenção. Então, uma gangorra, um parafuso lá aparecendo, não sei o quê. O colega da Endurbe da manutenção já chega lá, tira aquela peça, já leva para a manutenção da fábrica e já põe uma nova. Entendeu? Então, essa fábrica de brinquedos, acho que seria interessantíssimo a gente ter, seria mais um serviço para se fazer para a Endurbe, porque você tem muitas praças, tem muitos terrenos que poderiam transformar em praça, e isso também entra na qualidade de vida das pessoas, né? Então, é um serviço. Né? Eu, ao invés de ficar arrancando serviço, como está sendo falado pelo Bira, a minha ideia é fazer ela ter mais serviços. Diante do que você me colocou, se ela apresentar um custo, aí eu não teria que ficar batendo de frente nem com o Ministério Público, nem com ninguém. Aí Tribunal de Contas, né? Tribunal de Contas, se você tiver uma situação desse tipo, pelo amor de Deus, a coisa mais fácil que tem é você fazer uma planilha de custo. Né? Você fez uma planilha de custo, colocou no papel, se isso for uma verdade, tem que fazer isso acontecer, porque aí acabou o problema. Aí você joga o lucro, né? O lucro você pode ter que colocar 5%, já vai ter sobra de caixa. Eu vou sugerir mais uma coisa que eu vejo que é muito importante, que a gente estava debatendo isso aí também, é sobre algumas servidores operacionais, entendeu? Então, o que acontece? A gente sabe que uma pessoa que está lixeiro, por exemplo, ele tem uma vida de trabalho útil X, entendeu? E eu acredito, como economista, que você pode pagar muito mais e limitar esse serviço, esse servidor na Endurbe num prazo que já acontece hoje em vários órgãos federais. Então você tem lá, você pode ficar com ele 10 anos, só que isso dando uma remuneração muito maior, entendeu? Por que está acontecendo? Ele vai ficar ali um certo tempo, ele vai virar um custo para a cidade, entendeu? E ele não vai usufruir daquela função. E é justo porque ele trabalhou muito tempo ganhando pouco, e eu acredito que mesmo que ele esteja ocioso, é justo porque ele ganhou pouco. Se a gente conseguisse pagar mais e determinando o prazo que ele vai ficar, principalmente nessas atividades, seria um ganho muito grande para a prefeitura. Só para falar um pouco da Endurbe. Por que esse tempo vai ficar? Por que ele fica pouco tempo? Ele vai sair? Ele pede para sair? Não, é o prazo do contrato de Doutor, eu sou funcionário da Endurbe 28 anos. Concursado, estou indo para 28 anos. O problema da Endurbe, às vezes, não está nem no pessoal operacional. É o que o Leandro está falando ali, eu tenho uma visão diferente. Porque o coletor de lixo hoje, inclusive foi aprovado nas comissões do Senado, ainda não sei porque foi sancionada a lei, que é 25 anos de prestação de serviço, ele tem o direito de aposentadoria especial sem perda dos seus vencimentos, sem redução. O problema da Endurbe hoje está no quê? O administrativo da Endurbe. O último levantamento que eu consegui fazer, ainda quando estava aquele dito cujo do Leclerc, que já foi para o inferno, eu falo desse jeito, que o homem era ruim. Pensa no homem ruim. Eu peco quando eu falar isso daí. Esse pecado eu vou pagar caro por ele. Porque ele era um carrasco, ele tirou benefício, tirou café da manhã, ele tirou progressão daqueles de 9 anos que não tinha escolaridade nenhuma, pessoa 100% analfabeta, tinha lá um benefício e ele 10 anos ele teria 10% acrescido no seu salário. Era quando criou o plano de evolução na Endurbe, que não é PCCS, é plano de evolução. Então, assim, eu consegui através de uma funcionária, que depois ela acabou sendo punida, mas não foi por passar as informações, outras situações lá, né, que ocorreu, mas ela estava correta na conduta. O administrativo da Endurbe é um peso muito grande. Quando eu fiz o levantamento, era mais de 25% da folha da Endurbe um administrativo. É muito mais, tanto que só para complementar, um agente administrativo da prefeitura, hoje, ele ganha em média R$2.000. Da Endurbe é R$5.000. Tem funcionário da Endurbe lá, que o salário dele é quase igual ao do presidente, se não for maior. É limitado porque tem que receber o valor da prefeita, mas no papel realmente é maior. E é assim, a gente não sabe o porquê que estava indo, né? Porque tem
E sem contar os apadrinhados que estão ali, que tem gente ali que a gente olha e está aqui ó, no celular. Tinha até na gestão do Gazeta, teve um lá que ele foi apelidado de WhatsApp. Né? Ele era apadrinhado da primeira dama. E o pessoal falava, nós estamos trabalhando por ele, toda hora ele está aqui. Ó. Então, assim, o custo da Endurbe, o problema da Endurbe não está no operacional, não está nos coletores, nem no pessoal do cemitério, dos ajudantes gerais, e nem no pessoal que trabalha na varrição. O peso maior da Endurbe está no administrativo. A folha de pagamento da Endurbe que pesa é no administrativo. Isso é fato. Uma empresa com menos de 700 funcionários, hoje, se eu não me engano, acho que tem mais de 10 gerências. Eu não acho correto. Tem mais de 10 gerências. 3 diretorias. Também não haveria necessidade de ter 3 diretorias. Que é DLP, que está o Tazume, né, que é do trânsito, e aqui gere lá o terminal e outras áreas aí. Então, assim, é um peso muito grande. Né? Ali tem chefe, encarregado, gerente e assim por diante. E hoje em dia a administração moderna de empresa é mais horizontal, né? Não é vertical do jeito que é a E esse pessoal são funcionários que entraram lá no concurso. Por concurso, tem partes que são concursos, mas a gente sabe que ainda tem muitos ali que foram colocados. enfiados ali dentro, caíram. Quando eu falo que tem poucos cargos à disposição políticos, são os cargos que flutuam para a administração. Esses que eu estou entendendo, eles estão lá. Servidor, mas acaba entrando no cargo, sim. Passar o